Artigo 226 da Constituição Federal. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Artigo 227 da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. De acordo com a Lei Fundamental e Suprema do Brasil, o direito à convivência familiar é tão importante quanto o direito à vida. Segundo especialistas, cada criança reage de maneira única à separação dos pais. Porém, é possível perceber um comportamento padrão: timidez, rejeição, sentimento de culpa e tristeza são alguns dos sentimentos que podem acabar aflorando nos filhos durante todo o processo do divórcio. Apesar da sociedade moderna defender que é possível pais e filhos serem felizes mesmo separados, existem muitas histórias que provam o contrário. Seu corpo quebra e você fica sentado para sempre. Eu fico paralisada, não penso em nada, eu só fico olhando reto assim e tremendo. Minha cabeça dói, eu vomitava demais. Essa entrevista do menino Henry, vinculada a pouco mais de 2 anos, acendeu alerta para os perigos das famílias modernas. Ela, mãe solo. Os filhos, sob os cuidados de uma única pessoa, longe do pai. A rotina exaustiva da mãe permitiu o espaço para os jogos online suprirem a ausência dos pais nas horas vagas. Conectado com a tecnologia e refém do abandono digital, Henry desenvolveu ansiedade na infância e o que era brincadeira virou um vício. Quando você percebeu que já não era só mais uma brincadeira, já se tratava de um vício? Quando eu comecei a chamar ele para sair, ele não queria ir para absolutamente lugar nenhum. Vamos no mercado, não, não vamos. Vamos no shopping, não, não vamos. Vamos num brinquedo, vamos num parque de diversão e ele não quer. Abandono digital é um termo utilizado pelo direito de família para se referir a situações em que crianças e jovens recebem total liberdade para navegar na internet e nas redes sociais, sem qualquer supervisão por parte dos pais, mães ou responsáveis. Uma prática, infelizmente, muito comum nos lares modernos e extremamente nociva para a saúde mental dos jovens. Ele fica, na verdade, eu acabo deixando, porque a gente está cansada, como só somos nós 3, e acabo deixando. Aí quando eu acordo, às vezes tem que mandar para cama, né? Mas essa estrutura familiar moderna, supostamente disfuncional, não fez bem para Henry por muito tempo. Na época, o garoto desenvolveu ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Chega de uma vez. Não tem controle. E você fica com medo? Do que você tem medo? De tudo, do mundo, na internet também. Tenho muito medo. Filhos que adoecem, traumas difíceis de serem superados. A relação familiar, quando não é saudável, deixa marcas por toda a vida. Olá, está no ar o seu programa Não Desista. E pastor Renato, que coisa, né? Uma criança já sofrendo com depressão e assim tem sido a luta de muitos pais. Pais que sofrem com filhos depressivos, filhos que têm problema de crise de ansiedade, crise de bipolaridade e muitos pais não sabem o que fazer. Tem se tornado, bispo, cada vez mais comum essa situação e é óbvio, né, que o desespero bate à porta, porque a mãe, vendo a filha numa situação como essa e sem saber o que fazer para ajudar, essa tem sido a triste realidade. Mas nós vamos mostrar para você que existe uma saída através da fé. Aliás, desde já eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso SOS Espiritual. Central de Atendimentos Universal está à sua disposição a partir de agora, através do 11 3573 3535 para você ligar,
11 3573 3500 através do WhatsApp e também pelo pastoronline.com. Você não paga absolutamente nada. Você que está passando por uma situação muito difícil na sua família, com seus filhos ou com seus pais, e você não sabe mais o que fazer. Está precisando desabafar, está precisando conversar, está precisando buscar ajuda, entre em contato conosco agora. Você vai acompanhar nesta programação a primeira de algumas histórias que nós separamos para você. Preste bastante atenção na luta da Daniele pela salvação da sua filha Rafaela e a gente já volta. Meu nome é Daniele e essa é a filha dos meus votos. De um certo tempo eu era depressiva, muito triste, muito depressiva, e eu me voltei para Deus. Fiquei um tempo na igreja, né? Mas não conhecia Deus, e com isso eu acabei me afastando, né? Me afastei da igreja, me separei, me divorciei, né? E saí da igreja. E aí com isso a Rafaela, minha filha, acabou saindo também, né? Acabou se desviando, ficou um tempo, mas só que como eu saí da presença de Deus, eu sofria demais. Aquele sofrimento que eu já tinha, aquele sofrimento aumentou muito mais, né? Eu era depressiva, eu não conseguia dormir, eu tinha síndrome do pânico, eu tinha um vazio enorme, né? Não tinha como viver. Quando a gente conhece, a gente não consegue se enquadrar no mundo, né? E aí eu acabei voltando para a igreja, né? Busquei a Deus, me libertei, recebi o Espírito Santo, mas a minha filha, ela não voltava para a igreja, ela não queria saber. Eu queria o que estava lá fora, porque eu via até nos meus amigos, né, que era diferente aquilo lá. E eu saí da igreja, eu resolvi sair. Saí da igreja, comecei a me envolver com as amizades, conheci um rapaz com 12 anos que eu me envolvi escondido, mas aí com 13 anos a gente começou a namorar, e a minha mãe, ela me falava, olha, não fica, esse rapaz não é pra ti. E eu, não, eu quero. E eu continuei. E eu fiquei com ele por 4 anos. Só que teve um momento que aquele namoro já não tava mais brilhando meus olhos. Porque mesmo sozinha, mesmo tendo aqueles amigos, aquele namorado, eu não era feliz. Era como se eu não tivesse ninguém. Então, teve um momento que eu caí em depressão. Eu me cortava, né, porque eu ficava pensando, por que eu tô aqui? Porque eu tenho um namorado, eu tenho os amigos, mas isso não faz sentido pra mim. Eu me cortava porque eu queria passar aquela dor pro meu corpo. Eu me cortava também nas pernas e aqui aquela dor não saía. Eu queria sentir na pele aquilo, porque eu não queria sentir aquilo na alma, né? Só que não funcionava. Eu era uma pessoa sozinha, depressiva demais, eu tinha muita raiva. Não tinha nenhum motivo, mas eu tinha raiva. Ninguém me fazia nada, mas eu tinha raiva. Eu não conseguia viver com as pessoas, porque eu era fechada, eu não conversava com ninguém, eu era muito fechada, oprimida. E eu tinha também dores de cabeça constante. Todos os dias eu tinha dor, todos os dias. Eu não sabia o porquê. E eu tomava remédio e aquilo não passava. E eu tentei o suicídio também, tomei os remédios, mas nada aconteceu. Eu fiquei ali, parece que em coma, sabe? E pensando muito. Aí depois que eu voltei, que deu um estalo e eu voltei. Eu olhava para ela e via a dor que ela sentia, porque eu já tinha passado aquela situação, né? Eu olhava para ela e pensava assim, meu Deus, eu sei exatamente o que ela tá sentindo, porque eu já vivi isso. Então, eu comecei a fazer os votos, né? Fazer voto em cima de voto, voto e voto. E teve numa vigília que a gente participou, que era o grito de Lázaro, né? E o bispo chamou todo mundo na frente do altar. Você vai chamar aquela pessoa que você quer que levante, né? Que você quer que venha a ter vida de novo. E eu fui na frente do altar ali e eu não falei nem assim, ó, levanta. Eu falei, minha filha. Eu falei assim, minha filha, levanta. E quando eu falei aquilo ali, minha filha, levanta, foi assim, a gente, mãe, quando a gente fala minha filha, é um sentimento, assim, que só uma mãe sabe como é que é, né? Quando a gente fala assim, minha filha, e eu falei, minha filha, levanta. Naquela noite eu não conseguia dormir, mas teve uma hora que eu consegui.
e eu sonhei que estavam gritando pelo meu nome, gritando assim, desesperadamente, né? E eu não entendi aquilo ali, né? Eu acordei no meio assim da noite e eu fiquei pensando naquilo, daí depois eu dormi. Mas no outro dia eu acordei e eu falei pra minha mãe, eu tive um sonho que estavam me chamando assim desesperadamente, sabe? Que queriam me ver, queriam me chamar. E eu falei pra ela e eu não entendi aquilo, né? E ela não falou nada, ela ficou quieta, não falou nada, ela, né? Daí depois passou um tempo, né? Eu mesmo voltei pra igreja. Quando eu tomei aquela decisão, eu não voltei mais atrás. E foi aí que eu terminei aquele namoro. Eu fui muito, eu fui radical em tudo. Eu terminei o namoro. Tudo que eu tinha era roupa, era tudo que eu tinha, eu me desfiz, tudo. De redes sociais, de contatos, de Instagram antigo, tudo. Eu fiz tudo novo, tudo. Me batizei e aí começou o meu processo. Me libertei de tudo, tudo. Eu lembro que toda sexta-feira eu trazia o meu pedido e eu colocava no altar. E eu comecei a lutar com Deus e foi aí que foi mudando a minha vida. Foi aí que eu comecei a buscar o Espírito Santo, entendi o porquê que eu tinha que ter, eu entendi isso, busquei e eu recebi. Hoje eu não tenho mais a depressão, fui curada, graças a Deus. Hoje eu tenho paz, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não tinha aquele prazer de viver, eu não tinha isso, eu não tinha. Eu falo que eu me considerava uma lâmpada queimada, porque eu me sentia assim apagada, sabe? Porque aonde eu ia, ninguém me via, eu me sentia assim, sabe? E quando eu recebi o Espírito Santo, parece que iluminou a minha vida, sabe? As pessoas, elas começaram a me ver, elas começaram a falar, nossa, como tu tá diferente, sabe? E tudo foi mudando. Não tenho mais a vontade de morrer, eu não tenho mais, não me corto mais. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou completa, hoje eu não preciso ter ninguém, né? Hoje eu sou feliz, tenho amigos de verdade, encontrei Deus, hoje é tudo novo. Hoje a Rafa, ela é outra menina, né? Porque hoje ela anda sozinha, né? Ela é autêntica, eu olho pra ela assim, vejo assim que ela é outra pessoa, porque antes ela precisava sempre de alguém, né? Que alguém, ela era refém sempre de alguém ou de alguma coisa, né? Hoje não, hoje ela é autêntica, ela vai lá, ela faz, né? Eu vejo Deus nela, assim, sabe? O próprio Deus, assim, agindo, mostrando pra ela como ela ser, sabe? Como as palavras dela, a gente vê que é uma pessoa que ela edifica, a gente consegue ver que ela realmente é completa. E hoje eu agradeço a Deus, por Deus ouvir os meus votos. Mãe, muito obrigada por nunca ter desistido de mim. Apesar de eu não ter dado o valor que eu deveria. Todo momento eu via que Deus cuidava de mim. Mas eu não via como um cuidado. Eu via como algo ruim. Mas quando eu entreguei a minha vida para Deus, eu entendi o valor que tem uma mãe para uma filha. E eu agradeço muito a Deus pela mãe que Ele me deu. Muito obrigada, mãe, por ter lutado por mim. Tantos sonhos. E hoje, você não reconhece mais o seu próprio filho. Presentes, viagens, palavras duras e lágrimas, esforços inúteis para recuperar o que se perdeu. A mudança parece impossível. Mas tudo é possível ao que crê. Você, pai ou mãe, está mesmo disposto a ver uma transformação total e completa em seu filho? Neste domingo, compareça a uma igreja universal
para receber uma direção para esta transformação. Às 7, às 9h30 ou às 18 horas, encontre uma Universal mais próxima de você acessando universal.org/localizar. Ninguém vê a manifestação do poder de Deus em sua vida sem antes agir a fé. E é por isso que nós estamos aqui falando a respeito deste dia. Hoje é o dia de você trazer não só o filho, a filha, mas trazer a sua família e buscar em Deus a mudança que você tanto precisa. Foi isso que a Ivanir fez. Vamos acompanhar o que Deus fez na vida dela e na vida de seu filho Jefferson. Meu nome é Ivanir e esse é o filho dos meus votos. Fazia 3 anos que eu tinha perdido uma filha e eu vivia aquele luto. E aí eu recebi um convite para ir na igreja, numa concentração que teve lá em Xanxerê, a primeira vez que a igreja chegou lá. Antes da entrega, eu tinha um vazio, um problema dentro de mim e um problema com o Jefferson, que ele vivia no mundo, né, com preocupações, eu não sabia onde que ele estava, o que ele estava fazendo, e era aquela preocupação constante. Como a mãe foi para a igreja primeiro, né, através de um convite, eu era criança nessa época, a gente acompanhou, naturalmente, né. Então crescemos na igreja, nesse período que ela viveu sem ter uma experiência com Deus, a gente acompanhava, porque criança, né, até que chegou a fase da adolescência, que é aquela fase onde a gente começa a pensar por conta própria, o mundo, ele brilha mais, né, começa a conhecer amigos, a querer aquela ideia de querer ter o próprio estilo, um estilo que eu não fosse mais zombado, aonde, através de amizades, estilos de música, músicas que tinham uma apologia ao crime, que mudou completamente o nosso estilo de vestir, de falar, gírias. Nessa época, andando com novas amizades e cada vez mais amizades, aonde a gente começou a ter contato com as drogas, né? A droga, que era uma coisa que a gente tinha total aversão, se tornou uma coisa normal, uma coisa até admirável. Passou a ser até um certo estilo, né? O uso da maconha passou a ser um status, porque aquele grupo que eu queria fazer parte gostava daquilo, chamava a atenção das meninas, né? E assim a gente foi cada vez mais se afastando até que parei definitivamente de ir na igreja, que o mundo já estava totalmente dentro de mim, né? Aconselhava ele e a gente via que ele não aceitava. Só que lá na frente eu via ele no altar, porque eu tinha entregado ele no altar. Com os votos que eu fazia, eu colocava ele no altar. E às vezes tinha até amigas minhas que falavam assim, que viu ele em tal lugar, fumando maconha com má companhia, né? E daí eu cheguei em casa e falei, Deus, eu não aceito as pessoas falando dessa forma, porque eu entreguei ele no teu altar. Ele podia estar tudo errado, os olhos humanos estavam tudo errado, mas pela minha fé, ele já era um grande homem de Deus. Nessa vida, contato com as drogas, amizades, muita aventura, a gente saía de moto com os amigos e fazia, na época chamava de pega, que é o racha, né, de moto nas rodovias. E naquela vida de festa, amizade, droga, bebida, noitada, prostituição, aquilo que eu tanto queria, achando que ia ser feliz, na verdade resultou num grande vazio. Até mesmo um medo que eu não sabia do que. Era um medo, simplesmente um medo. Um peso na consciência, como se eu tivesse cometido um crime, mas eu não tinha cometido o crime. Então aquele peso, aquela angústia, aquele vazio, aquela tristeza, que não tinha mais praia, não tinha festa, não tinha amigos, não tinha relacionamento que supria, esse foi o meu fundo de poço. Eu vinha convidando o Jefferson para passar a virada com nós na igreja, né? Todo ano a gente convidava, mas aquele ano foi mais forte, que eu convidava sempre, ele dizia, vamos ver mãe, eu vou, talvez não. Daí ele disse que ia, no final ele ia. Aí chegou no dia ele não foi, e eu fui. E fiz um propósito com Deus, eu não aceito o Jefferson lá, vendo os fogos no mundo e não aqui. E foi interessante porque quando os fogos, enfim, começaram a estourar, e era bonito de se ver, inclusive, naquele minuto da virada do ano, champanhe, bebida e o pessoal se abraçando, naquela hora eu me lembrei da igreja. Eu estava ali tão vidrado, esperando aquele momento, naquela hora exata, eu lembrei da igreja
e parece que eu acordei. E me bateu, eu já vivia numa angústia, me bateu um desespero, um pavor. E naquele minuto da virada eu falei para Deus ali baixinho, enquanto os fogos estouravam, nem olhei os fogos mais. Eu falei, meu Deus, tu me perdoa, porque a mãe convidou tanto e eu disse que ia e nem fui. Eu desprezei. Mas eu faço um voto aqui, uma promessa, melhor dizendo, que eu nunca mais vou passar uma virada fora da igreja. Eu nem pensei em conversão, entrega, eu pensei em virada. E foi justamente aquele ano que eu me converti. Eu não pensava em prosperar, eu trabalhava, não ganhava tão mal para a época, para um solteiro, né? Mas eu não pensava em dinheiro, não pensava em carreira, eu não pensava em relacionamento, porque eu nunca dava certo em relacionamento, eu não pensava em dar certo em relacionamentos, eu pensava em receber o Espírito Santo. Então toda reunião, todo propósito de fé, tudo que eu fazia para Deus era com o objetivo de receber o Espírito Santo. Nessa entrega que eu fiz para Deus verdadeira, eu já tinha deixado, sim, uma vida errada, eu já tinha deixado. Na época, as bebidas, as festas, esse relacionamento que eu tinha era um relacionamento errado, né? Prostituição. Eu tinha já parado com tudo, eu tinha entendido isso. Só que essa pessoa, ela não queria me acompanhar na fé. E o Espírito Santo me falou assim, falou comigo, um entendimento, né? Como é que você vai me servir se cada vez que você me agradar, você vai ter uma briga com ela? Então, eu entendi que eu tinha que abrir mão. Isso foi uma coisa clara e foi uma decisão. Foi o meu maior sacrifício na época, porque foi o físico, foi o espiritual e foi o emocional. E quando o Bispo Macedo estendeu as mãos lá do Monte Hermon, a certeza veio. Eu que tinha muitas dúvidas, já não sabia mais o que fazer para chamar a atenção de Deus, eu simplesmente tive certeza. Uma certeza que trouxe paz. Eu já tinha paz, mas uma certeza que já não tinha mais espaço para dúvida. Ali eu entendi, eu sou de Deus. As madrugadas que eu passava preocupada com ele, hoje eu tenho paz. Não tem mais aquela angústia, aquela preocupação. Hoje eu tenho paz porque ele está no altar, né? Na época que eu sacrifiquei aquele relacionamento para agradar o Espírito Santo, foi por ele. E o Espírito Santo me deu do altar alguém que, assim como eu quis as coisas de Deus, não tem resistência. Essa pessoa hoje não é para mim um empecilho. Hoje ela está junto comigo. E hoje eu, às vezes, me pego pensando que quando eu vivia próximo da minha mãe fisicamente, eu era para mim, para ela, uma preocupação. Hoje a gente faz a obra de Deus, não tem lugar fixo, né? A gente está longe fisicamente, mas mesmo longe, a gente deixou de ser para ela uma preocupação. Antes, perto dela, diante dos olhos, olhando para mim, ela se preocupava. Hoje, sem me ver, ela tem paz. Hoje ela só tem alegria em saber que onde eu estou na presença de Deus. Às vezes a gente pede na hora e não recebe, mas lá na frente a gente vê que Deus ouviu todas as orações que a gente fez, o clamor, os votos, e hoje ele é uma bênção no altar. E eu agradeço a senhora mãe, porque não fosse a insistência nos votos, a oração contínua, né, os pedidos no altar, nome no azeite, tudo que é feito, se não fosse isso, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Eu acredito que nem vivo. Então eu quero agradecer e dizer para a mãe, muito obrigado. O que os pais são capazes de fazer para salvar seus filhos? Mais um assalto fez uma mãe reagir para proteger o filho. A primeira reação que eu tive foi de deitar no chão mesmo e proteger eles. Quão intenso chega a ser o cuidado de pais para com os filhos? Nos evangelhos, vemos também situações semelhantes. Pais aflitos por males que atingiram seus filhos, mas que tiveram a solução ao levá-los ao encontro com o Senhor Jesus. Como Jairo. Salve a minha filha. A minha filha está à beira da morte. E a mulher Ciro-Fenícia. Senhor, por favor, salva minha filha. Seja feito conforme você deseja. Filha. Não importa o que esteja acontecendo, Deus tem poder de agir sobre a vida de seus filhos. Neste domingo,
10 de março. Participe do encontro Mestre, trouxe-te o meu filho. Traga seus filhos para o encontro transformador com o Senhor Jesus. Às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Universal. Maravilha o que Deus fez na vida da Ivanir e de seu filho Jefferson. Hoje, pastor Renato, o filho dela, prega o evangelho, prega a palavra de Deus, está no altar. Ela foi para o altar, trouxe a guerra dela para o altar, travou a batalha dela no altar e hoje o filho dela é do altar. E o bacana, né, bispo, é que ele disse que antes, ele distante, a preocupação dela era o que ele estava fazendo, com quem estava, e hoje por ele servir a Deus, né, cada tempo está em um determinado lugar, ela não se preocupa, porque ela sabe que ele está no altar. Se essa mãe colocar o filho no altar, esse pai colocar o filho no altar, essa pessoa colocar a sua família no altar de Deus, no altar de Deus eles estarão com certeza muito bem guardados e não haverá preocupação, né? Filho dos meus votos, ela disse. Está aqui, filho dos meus votos. Deus honrou a fé dela e vai honrar a sua também. Mãe, pai, hoje é o dia de você vir agir a sua fé em prol dos seus filhos. E você que não tem filho, com certeza na sua família tem alguém aí que é pai. Tem um irmão, tem um cunhado, tem uma prima, tem uma sobrinha que já é mãe. Convide essa pessoa para trazer seus filhos e vir com você. E vamos juntos buscar em Deus essa mudança. Se você agir a sua fé, Deus certamente vai se manifestar na sua vida. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder falar da tua grandeza, do teu poder. E a gente fala através dos testemunhos, meu Pai. Eu poderia aqui estar com a Bíblia, lendo vários versículos bíblicos para esta pessoa, mas os testemunhos é a Bíblia falada, é a Bíblia na prática, porque essas pessoas contaram suas experiências com o Senhor. A palavra de Deus se cumpriu na vida delas e é o que vai acontecer na vida desta mulher, deste homem que vier hoje buscar essa transformação em sua família. Que assim seja, meu Deus, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. É o que nós determinamos pela fé. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. Agora é uma questão de atitude de fé. Procure uma igreja universal mais perto de você, universal.org/localizar, e vá com a sua família. Se você está trabalhando agora, de repente você está me assistindo do seu local de trabalho, você não pode ir, você está no turno, vem às 18 horas. Mas faça aquilo que você tem que fazer. Traga a sua batalha, a sua guerra pela sua família para o território da fé, o território do altar. Aqui você será forte e aqui você vai vencer. Eu quero encerrar a nossa participação dando mais uma vez o recado sobre esse dia que vai começar. 11 de março, 21 dias, o jejum de Daniel. Nesta segunda-feira, nós estaremos começando 21 dias de busca intensa, aquilo que Deus tem de melhor e maior, o Espírito Santo. Para mais informações, esteja hoje em Uma Universal. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Em meio a tantas coisas, é preciso cuidar do que você tem de mais importante. Prepare-se para 21 dias que irão transformar sua vida. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de março, em todas as igrejas Universal.